Estamos de volta, direto de João Pessoa, na Paraíba, para entrevistar nada mais, nada menos que Dr. Ben Carson. Uma pergunta dos internautas é o do Luiz Fernando Couto. Ele perguntou no Facebook assim: em algum momento da cirurgia dos gêmeos siameses, o senhor pensou que não ia dar certo, que suas forças tinham acabado e, senhor, é contigo porque eu não consigo fazer? Yes. Sim, durante o caso da separação dos gêmeos eu tive um grande problema. Ninguém antes havia conseguido fazer essa cirurgia porque a anatomia por trás da cabeça é muito complexa. Temíamos que não pudesse dar certo, então criei um plano e percebi que esse era um bom plano. Durante a cirurgia, seguimos todo o planejamento. Quando já estava tudo separado no momento de cortar definitivamente, chegou o momento em que nos deparamos com grandes vasos sanguíneos que, se cortados, causariam uma grande hemorragia. Então tivemos que drenar todo o sangue do corpo e parar o coração por 1 hora, que era o tempo necessário para reconstruirmos aqueles vasos e o organismo voltar a funcionar. Lamentavelmente, antes que pudéssemos fazer isso, tivemos uma grande hemorragia, pois eram vasos anormais. Como a pressão sanguínea era muito alta, para parar o sangramento, tivemos que drenar o sangue antes do horário previsto. E agora nós tínhamos apenas 1 hora para fazer tudo aquilo e ainda manter o corpo na temperatura certa. Então, para aliviar o estresse, eu pedi para que não me informassem quanto tempo ainda faltava. Eu comecei a trabalhar tão rápido quanto pude. Se o tempo passasse e eu não terminasse a cirurgia, seria uma catástrofe. E nós terminamos em 59 minutos. Então nós drenamos o sangue de volta e o corpo começou a funcionar. Mas ainda havia muito sangramento, a ponto de termos que colocar 15 bolsas de sangue. E todas essas bolsas não foram suficientes para o que nós necessitávamos. E nesse momento eu pensei, não vai dar certo. Membros da equipe se dispuseram a doar o seu próprio sangue. Mas é claro que isso não iria funcionar. Quando estávamos a ponto de desistir, chegou o pessoal da Cruz Vermelha com 10 bolsas de sangue, que era exatamente a quantidade que precisávamos. Isso é um milagre e tudo deu certo. Isso como médico, mas como paciente você tem uma história de fé também que nos motiva. O senhor teve câncer e superou isso. Como que é ser paciente agora? Como a fé ajuda na hora de uma doença tão grave como essa? Há 11 anos atrás eu tive um câncer de próstata de forma muito agressiva. Eu passei por uma tomografia computadorizada que revelou que o tumor estava espalhado. Eu esperava que o radiologista me dissesse que estava tudo bem, mas não era isso. O técnico me entregou os exames, eu os levei para o meu consultório, coloquei os contraluz e entrei em pânico. Toda essa região estava comprometida. Era tão devastador que eu percebi que minha vida estava no fim. A assistente que havia me acompanhado durante toda a minha carreira chegou e me disse: "O que você viu? O que você viu?" Então eu disse a ela: "Está bem claro, veja você mesma." E ela então olhou para mim com o olhar mais triste que eu já via em toda a minha vida. No dia seguinte, algumas rádios noticiaram que eu tinha um tumor no cérebro, nos ossos,
nos pulmões, nos rins, no fígado, em todas as partes do corpo. Inclusive, alguns anunciaram que eu já estava morto. Eu nunca tinha percebido antes a importância da minha vida. Muitos cartões e cartas vieram de todas as partes do mundo. Desde o zelador até o presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos. As pessoas diziam, estou orando por você. E muitos me enviavam poções, medicamentos, simpatia, fórmulas mágicas. A cada 5 minutos chegavam livros, artigos sobre o câncer. E eu descobri que existem muitas coisas que você pode fazer pela sua própria saúde. E então eu me interessei muito pelos programas preventivos e pelos programas de saúde. Eu penso que Deus deve ter ficado cansado de ouvir tantas orações a meu respeito. No final, os tumores que eu tinha era uma anomalia congênita causada pela medula espinhal. Era completamente benigna. E isso não tinha nada a ver com o câncer que eu tinha na próstata. Então eu consegui marcar uma cirurgia em que foi removido o câncer. E graças a Deus não houve nenhuma sequela. Nesse momento o tumor tinha 1 milímetro. E foi retirado no momento certo. Agora estou livre do câncer. Uma coisa que eu sempre me perguntei era como eu enfrentaria esse tipo de situação. Mesmo antes de saber que aquilo que eu pensava ser metástase era na verdade uma doença benigna, eu não estava tão assustado. De fato, a morte não seria uma coisa tão ruim, pois eu estaria com Deus. O que não seria bom é que eu não estaria com minha família. E eu teria que deixar também pessoas que dependem de mim como meus pacientes. Essa era a única parte triste de tudo isso. Muito bem, você está acompanhando a entrevista com o Dr. Ben Carson. Pastor Odailson, a gente volta daqui a pouquinho, tá? Para a gente poder dar tempo pro pessoal comprar bastante aí na CPB Online especial.